Agora que você já sabe empregar corretamente algumas expressões que geram dúvidas, conhecidas como problemas gerais de norma culta, na aula de hoje, aprenderemos outras expressões para que você não cometa desvios e tenha consciência no emprego desses termos, principalmente na sua produção escrita. Sou a professora Josemary Caetano do curso Arte de Escrever e, como prometido, trago no vídeo de hoje algumas expressões que geram dúvidas, como, por exemplo, abaixo junto e abaixo separado. O abaixo junto significa em uma posição mais abaixo, ou seja, em uma posição inferior. Imagine que as casas embaixo da minha estão com risco de enchentes e desabamentos. E que, por exemplo, você está classificado numa posição abaixo da minha, ou seja, em uma posição inferior à minha. Já o abaixo separado significa para baixo. Vamos ver um exemplo? Ele mediu-me de cima a baixo. Temos o acima junto e o acima separado. O acima junto significa numa posição superior, numa posição elevada. Então, eu posso dizer para você, veja se o seu nome não está acima na lista. Já o acima separado significa para cima. Veja se ele não a mediu de baixo a cima. Existem 4 expressões na língua portuguesa que envolvem o acerca de, redigido de forma diferente. Temos a palavrinha acerca de, 3 palavras separadas, significando aproximadamente, mais ou menos. Então, veja um exemplo. Estávamos a cerca de 500 metros do local do crime. Já a palavrinha acerca, tudo juntinho, mais a preposição de, ou seja, acerca de, significa a respeito. Então, imagine que nós estávamos conversando acerca da situação política do Brasil. E, por fim, nós temos o H e acento, cerca de, é só lembrar. Lembram que o H e acento indica tempo passado? Na colocação dentro da expressão acerca de com H e acento, o valor semântico é o mesmo. Então, indica aproximadamente em relação a tempo transcorrido. Exemplo, há cerca de 2 dias, ele deixou a terra natal. Temos os irmãozinhos afim junto e afim separado. O afim todo juntinho significa que tem semelhança, que tem afinidade. Então, poderia dizer que nossos pensamentos são afins, ou seja, que são semelhantes. Já o a fim de indica objetividade. Imagine que você estuda a fim de conquistar uma vaga na universidade. Temos o a menos de com a letrinha A e o a menos de com H e acento. O raciocínio é o mesmo. A menos de indica tempo aproximado. Então, por exemplo, estamos a menos de um mês das férias. Já o a menos de iniciando com H e acento, esse a indica verbo fazer. O sentido da expressão é aproximadamente, mais ou menos. Então, se eu digo, ele saiu a menos de 10 minutos, significa dizer que ele saiu há aproximadamente 10 minutos. Temos 3 expressões utilizando o princípio a, em e por. A princípio significa inicialmente, no começo. Então, eu posso dizer que, a princípio, Capitu não deixou pistas do seu sentimento, fazendo alusão à obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Já com a preposição em, na expressão em princípio, o significado é em tese. Então, imagine que, em princípio, toda criança tem direito à educação. E, por fim, com a preposição por princípio, você faz uma relação semântica com a sua convicção,
com os seus valores. Então, temos o seguinte exemplo. Por princípio, não aceitava de forma alguma o divórcio. Ou seja, você tem uma convicção e essa convicção lhe impede de aceitar o divórcio. Temos as expressões ao encontro de e de encontro a. Observe que ao encontro de significa a favor de. Então, imagine que as metas do governo vieram ao encontro dos meus anseios. Já de encontro a indica justamente esse choque de ideias. Então, imagine que as atitudes dos jogadores vieram de encontro à ética dentro da partida de futebol. Temos também ao invés de e em vez de, muito próximos na verdade. Ao invés de indica o contrário. Exemplo, ao invés de chorar, riu ironicamente. Já a expressão em vez de indica justamente essa substituição. Em vez de ir para o Japão, foi para a França. Já as expressões a par e ao par têm cada um o seu significado próprio. A par significa que está informado. Exemplo, meu pai está a par de todos os meus erros. E aí eu trago uma curiosidade para vocês. A expressão ao par deve ser empregada no sentido de equivalência cambial. Então imagine que o Brasil elevou o seu papel moeda, deixando o real ao par do dólar. Importante salientar que a expressão à toa, com acento indicativo de crase, tem duas aplicações. A primeira aplicação é justamente no sentido de advérbio de modo, indicando em vão, a esmo. Então, por exemplo, rolava a noite inteira na cama à toa. Ou aquela famosa frasezinha de Chico Buarque de Holanda, estava à toa na vida, o meu amor me chamou, para ver a banda passar cantando coisas de amor. Já à toa, empregado como adjetivo, é só lembrar, insignificante, desprezível. Ele é um sujeito sem boas ações. Na verdade, é um sujeito à toa, ou seja, insignificante, desprezível. Tenho certeza de que agora todos estão muito feras no emprego das expressões que causam dúvidas na língua portuguesa, os famosos empregos gerais da norma culta. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, deixar seus comentários, seguir as redes sociais do Arte de Escrever e aguardar os nossos próximos conteúdos. Beijo no coração de todos!